Da semana passada eu levantei 2 pressupostos acerca da razão porque a religião cresce. Primeira delas, e é aquela que eu irei abordar, é: falta alguma coisa. Naquele livro que eu citei, O Regresso de Deus, e no processo que a China está a encetar de transformação do seu mercado interno, os cientistas sociais, eles debruçaram-se como regulamentar uma economia capitalista. Não tem experiência, é algo novo, é algo que está a ser trazido para dentro da nação. Como regular? A conclusão que eles chegaram é: precisam de religião. Qual religião? Cristianismo. Por causa dos seus valores, por causa também dos seus ideais. Ao mesmo tempo, há um filósofo europeu, ele era um acérrimo defensor que a religião devia ser banida do espaço público e que o iluminismo e a razão iriam solucionar, responder a todas as questões do ser humano. Entretanto, este homem, ele surpreendeu o mundo da filosofia ao começar a escrever artigos e livros em que a sua posição em relação ao cristianismo tem vindo a mudar. A pessoa chama-se Jürgen Habermas e ele tem escrito favoravelmente ao cristianismo. E um dos pontos de reflexão é que a razão pura, ou se quisermos a razão prática, o pensamento prático derivado da razão pura, tem trazido à nossa sociedade e à humanidade no seu todo muita morte, muita dor e muito sofrimento. É verdade que o cristianismo não está isento. Ao longo da sua história há atrocidades, há erros. Estamos a dialogar ainda com a questão do racismo, novamente e infelizmente. E sem sombra de dúvidas, o cristianismo não teve o melhor papel. É verdade que um dos defensores e conseguiu abolir o tráfico de escravos em Inglaterra foi um cristão. Mas isso não inibe ou não isenta da nossa responsabilidade. Nem tampouco quero medir a quantidade de mortes ou das consequências, mas o facto é que a razão pura e o pensamento prático levou-nos a guerras mundiais, atrocidades muito grandes cometidas por ideais políticos, baseado na razão pura. Este filósofo chegou à conclusão que a razão pura e o pensamento prático não respondem a todas as nossas questões. Pelo contrário, guia a humanidade a sofrimentos atrozes. Poderia mencionar aqui um outro aspecto que foi abolido por causa da Segunda Guerra Mundial: a eugenia. Pensamento prático, a razão pura, leva a praticar o aborto eugénico, porque a possibilidade daquele feto ter alguma deformação e as consequências que terão no futuro, então é melhor pôr termo agora. A Segunda Guerra Mundial veio transformar o pensamento. Temo que poderemos estar a incorrer novamente em algo semelhante. Será bom pensar. Lembro de uma frase do falecido Eduardo Prado Coelho, na reflexão sobre a manipulação genética da ovelha Dolly. Ele disse uma coisa que eu gravei: nem tudo o que é cientificamente possível
é moralmente aceitável. E num célebre julgamento nos Estados Unidos, chamado o Monkey Trial, a dado passo, Scopes diz o seguinte: a ciência é uma força material magnífica, mas não um mestre da moralidade. Ela pode aperfeiçoar tecnologias, mas não acrescenta limites morais que protejam a sociedade do uso indevido dessas tecnologias. A ciência não ensina, nem pode, o amor fraternal. Como cristão, eu tenho que dizer que a ciência é muito importante. A Bíblia, no livro de Gênesis, tem uma diretiva, tem uma ordem para o homem acerca de conhecer aquilo que está à sua volta. E o termo ali é de investigação. A Bíblia não condena a ciência, mas ela não me traz valores. E eu tenho que perguntar a ti, de onde é que eles podem vir? De onde é que eles podem surgir? Será o homem o detentor, o definidor desses valores? Quando nós nos entregamos a esta realidade, tem sido desastroso para a humanidade. Como eu comecei, se calhar nós, seres humanos, andamos à procura de valores que tragam sentido para a nossa existência. Mais uma vez fica o desafio. Entre em contacto connosco. Até uma próxima.